paz do Senhor. Boa tarde para quem está ouvindo e quem está vendo essa live. Nós vamos começar mais um período de escola bíblica. E o tema, ou a lição que nós vamos compartilhar nessa tarde, fala sobre meditação. O texto básico está lá em Josué capítulo 1, de 1 a 9. Josué capítulo 1, de 1 a 9. É um texto bem conhecido. E o livro de Josué, na verdade, foi um chamado de Deus para a vida deste servo, desse homem. E quando Josué teve esse chamado, Deus deu ali naquele momento várias considerações que Josué deveria seguir, várias recomendações de Deus. E em meio a todas essas recomendações, tem um versículo aqui que está na lição. Quem tem a revista e quiser compartilhar, se não, vai lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que tem também o mesmo texto, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Inclusive está escrito errado aqui, né? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero falar um pouco a respeito do significado da palavra meditar. É uma das atividades mais importantes na vida do cristão. Para tudo que a gente vai fazer no nosso mundo espiritual, na nossa vida espiritual, a gente depende de meditação. Mas o que é meditação, na verdade? Porque quando a gente muitas pessoas ainda não se converteram, tem um entendimento de que meditação vem na cabeça da gente, pelo menos na minha, quando eu ainda não era cristão. A gente vê aquela pessoa sentada no chão, com as duas mãos esticadas, né, uma num joelho e a outra mão no outro joelho, os olhos fechados ali, num ambiente totalmente... o Rodrigo está até imitando aqui, uma posição do Buda, que é o que está escrito aqui, que é uma tradição da meditação transcendental. E essa imagem, nessa pessoa, nessa posição, significa que aquela pessoa de alguma forma está meditando. Só que para nós cristãos é um pouco diferente disso. Não é bem isso, que quando nós conhecemos a Cristo, a gente começa a enxergar a meditação de um outro aspecto, de uma outra forma. Não é esse tipo de meditação que nós vamos falar nessa tarde, mas é uma meditação voltada para a palavra de Deus. E o que significa isso? É o que nós vamos ver agora na lição. De acordo com o dicionário, o ato de meditar, a meditação ela é o ato de meditar, e significa ponderar. Ponderar é quando você tem ali uma situação em que você, de alguma forma, você não vai nem para a direita nem para a esquerda. Uma pessoa ponderada é uma pessoa que não é exagerada. Então ela está sempre ali no meio termo. Significa também estudar. Por isso que muitas vezes nós cristãos, principalmente os batistas, vou puxar aqui um pouco a sardinha do nosso lado, nós usamos como costume estudar a Bíblia, tá? É uma das formas também que nós meditamos. Eu sei que algumas religiões, inclusive religiões ditas evangélicas, elas não usam a ideia de estudar a Bíblia, porque eles entendem que o Espírito Santo é que dá essa luz, que faz essa iluminação. Mas a gente vai voltar aqui para aquilo que a gente entende que está dentro da palavra de Deus, né? E até o fim da aula você vai poder entender melhor isso. Outra questão também que é sobre considerar, tá? Meditar é considerar algo. Quando a gente fala meditar na palavra de Deus, é porque eu estou considerando o quê?
as Escrituras. Estou considerando aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está nos ensinando. Significa também pensar a respeito de alguma coisa. Tá? Muitas vezes a gente, quando lê a palavra de Deus, aquela leitura da palavra de Deus faz a gente viajar no tempo. A gente começa a olhar dentro de nós e a gente começa a olhar o mundo exterior, as pessoas, as coisas. Então você começa a pensar a respeito de alguma coisa que antes você fazia de um jeito e através da meditação da palavra de Deus você passa a fazer de outro, porque a palavra de Deus nos faz pensar a respeito dessas coisas. E um outro significado que tem aqui, que é o esquadrinhar, né, que também tem um sentido muito parecido com ponderar, né? Tem um salmo que diz que Deus esquadrinha os nossos pensamentos, a nossa vida, né, de acordo com aquilo que Deus já conhece de nós. Na Bíblia, nós encontramos o termo com as seguintes acepções, né? E eu queria que vocês me ajudassem, vocês que estão aqui na igreja, porque tem vários textos da Bíblia, e eu não gostaria de ficar aqui folheando todos eles. Eu quero que vocês aqui na igreja me ajudem na leitura dessa palavra, tá? Eu queria pedir a ajuda do Rodrigo também, se puder. Não sei se você já viu aí, Rodrigo, Atos, capítulo 10. Eu não sei se está 10, 19 aqui. 10, 19, é isso? Então, que fala a respeito de pensar, a respeito de considerar. O Rodrigo você pode ler, Rodrigo, para a gente? Atos 10, 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Amém, está vendo? Então Pedro teve uma visão, né? Eu não vou entrar muito no detalhe dos textos, porque tem bastante texto bíblico para a gente ler. Óbvio que eu não vou conseguir comentar todos eles, senão vai demorar muito essa aula. Mas o que que nós vamos tocar aqui no ponto central é: Pedro teve uma visão. Deus mostrou alguma coisa para Pedro, e assim como hoje Deus ele mostra algumas coisas para nós também, quando nós meditamos na palavra de Deus. E quando Deus mostra alguma coisa, quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo fala ao nosso coração, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar, é considerar, né? A gente fica até, em vários casos da Bíblia, a gente já viu situações de personagens bíblicos, que quando eles tiveram um encontro com Deus, ou alguma coisa sobrenatural aconteceu, eles ficaram ali pensando. Eles ficavam ali o tempo todo pensando naquilo que Deus havia falado. E Pedro não foi diferente, teve uma visão e ele começou então a pensar. Um segundo ponto, um segundo significado é considerar. 1 Samuel 21, 12. Quem vai ler? Mônica. E vamos lá, e bem rapidinho, alguém já vai abrindo Provérbios também. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Então, a consideração aqui, já vai vendo Provérbios aí, tá? A consideração aqui, no caso de Davi, havia algo que ele tinha que pensar e ele considerou aquilo. Muitas vezes para nós, a questão da meditação também está ligada àquilo que eu considero quando Deus está me falando algo para a minha vida, tá? Vamos lá ver Provérbios 24, 32. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Então, aí tem um ponto bem interessante nesse provérbio, porque ele considerou, ele viu, e ele também obedeceu a Deus naquela instrução que ele havia dado para o Provérbios aí. Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Tá, aí está numa outra tradução, mas o considerar no sentido de guardar, tá? O considerar no sentido de quando eu falo alguma coisa que eu aceito aquilo,
principalmente quando vindo de Deus, isso também serve porque a meditação, gente, só para a gente não fugir muito da lição, quando fala de considerar, é no sentido de que eu vou meditar aquilo que Deus está trazendo para a minha vida, então eu vou considerar algo de Deus, tá? O considerar aqui não é considerar o que o amigo ou que o colega está falando, a não ser que seja uma profecia dada por Deus e está usando a vida dele, tá? Vamos lá, agora meditar mesmo, que é Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Você vê que o texto que a irmã leu fala do coração do justo. Medita aquilo que vem da boca de Deus, que é exatamente aquilo que eu falei agora. Ele faz uma comparação nesse provérbio entre aquilo que o justo pensa e aquilo que o ímpio pensa. O que o ímpio pensa, ele medita naquilo que o coração dele manda. Ele não tem Deus para poder orientá-lo, então ele vai meditar naquilo que o coração manda. O justo não, ele medita naquilo que Deus manda para a gente. No ponderar, que é o quarto ponto aqui, também está falando de Provérbios 15, 28, não precisa ler de novo, e 2 Timóteo 2, 7. Quem vai ler para nós? Nil. Ponderar agora, tá? Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E o interessante, gente, desse verbo ponderar, Deus, ele nunca vai fazer algo forçando a barra para a gente fazer. É interessante nessa questão da meditação. Significa dizer o seguinte: eu posso ler um texto bíblico, Deus pode falar ao meu coração, e Deus ainda fala assim para nós: olha, eu vou falar uma coisa para você, mas você pensa aí. É como se fosse assim, ó. Quando Deus fala assim, vou ponderar, né, para você ponderar, é para você pensar. Deus está te dando uma oportunidade para que você possa meditar nele, entendeu? E Eclesiastes 12, 9, que é o esquadrinhar. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. E quem falou isso foi uma pessoa que teve muito conselho de Deus. Né? O livro de Eclesiastes, ele é um livro que traz muito conhecimento de Deus para a nossa vida. E quando se fala esquadrinhar, assim, é uma definição minha, tá? Mas eu acredito que não deve estar muito errada. O esquadrinhar tem muito a ver com aquilo que acontece na minha volta, que acontece em torno de mim. Quando Deus fala que Ele esquadrinha os nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa vida, Ele está em torno de tudo aquilo que acontece conosco, tá? Então, os significados da palavra meditação, como a gente viu, são todos esses, mas ele tem um sentido mais profundo. O meditar, na verdade, é medir profundamente. Olha que interessante isso. É sondar, é perscrutar. Então, quando Deus... Tem um versículo que eu gosto muito, não sei se tem aqui, se ele vai falar sobre ele, que é o Salmo, que diz que fala que o Senhor o Senhor sonda o nosso... o Senhor, tu me sondas e me conheces, é assim que diz o Salmo, né? Então, o sondar é medir profundamente. Deus, Ele nos mede profundamente, tá? No sentido de meditação. Mas a meditação não é só a simples leitura da Bíblia, como muitas pessoas às vezes colocam. Eu vou meditar na palavra de Deus, amém. Mas ele não é só isso. É semelhante ao que o boi faz. Aqui o autor usou uma coisa bem interessante a respeito do boi. Acho que todos vocês aqui sabem. Vocês sabiam que o boi, quando ele come vai digerir lá uma comida, ele leva essa comida para dentro do estômago dele, depois essa comida volta para a boca dele, e ele mastiga, volta de novo para o estômago, depois traz de novo para a boca, e mastiga. É um negócio, se a gente olhar do ponto de vista, até nojento, né? Mas é um exemplo muito bacana que serve para a gente, porque se a gente for olhar na palavra de Deus, não é isso que acontece. Porque se eu pegar um texto
isolado da Bíblia, e eu só ler ele uma vez, tudo bem, Deus vai falar no meu coração. Mas se eu ler a segunda vez e pedir para Deus, Deus, fala comigo que eu quero ouvir a sua voz, dependendo da situação que eu estiver vivendo na minha vida, o momento que eu estiver vivendo, a situação que eu estiver, Deus vai usar aquele mesmo texto e Ele vai falar de forma diferente, vai nos alimentar de forma diferente. É muito interessante isso na palavra de Deus. Acontece a mesma coisa com o boi. Então o boi, ele está lá, ele come, aí ele sente fome, vai lá e mastiga de novo e depois devolve de novo. Então a nossa vida, ela tem que ser assim. A meditação na palavra de Deus, a gente nunca vai enjoar de ler o mesmo salmo, a gente nunca vai enjoar de ver as mesmas histórias bíblicas. Por quê? Porque cada vez que eu estiver lendo aquele texto, cada vez que eu estiver meditando naquele texto, e se eu estiver em sintonia com Deus, Deus vai falar de forma diferente a cada vez que eu fizer a leitura daquele texto. É muito interessante isso. E isso que eu estou falando para você, você que está nos ouvindo aí na live, se você ainda não é cristão, eu acho que você tem que experimentar Deus. E o dia que você experimentar Deus, vai acontecer exatamente isso. Você vai querer a cada dia mais de Deus, porque todas as vezes que você meditar, Deus vai falar diferente ao seu coração. A importância da meditação, segundo ponto. Nós falamos do significado, agora vamos falar da importância. Por que meditar? A Bíblia dá muitas razões para meditarmos. Vejamos algumas delas. A primeira é que devemos meditar porque a Bíblia ensina e ordena que meditemos. Isso primeiro é uma ordem. Segundo é um ensino. Ou primeiro é um ensino, segundo é uma ordem. Tá? Lembremos-nos outra vez que devemos meditar na palavra de Deus e não em outras coisas. Salmo 1, 2. Pode ler, Rodrigo? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse salmo é maravilhoso. Ele está dizendo que a sua lei, né, a nossa lei, tudo aquilo que nós devemos entender para nós, como meditação e como palavra de Deus, tudo a gente tem que buscar na lei do Senhor. Não adianta eu querer meditar em outras coisas. Eu vou pegar aqui uma música clássica e vou meditar nessa música clássica. Não é isso que a Bíblia nos recomenda. Você pode fazer isso? Pode, não é proibido. Mas você não pode usar no sentido espiritual da meditação, tá? Então, a gente pode, na verdade, meditar em várias coisas, se eu quiser. Mas eu nunca posso deixar de meditar na palavra de Deus, tá? Vamos lá, Filipenses 4:8. E depois 1 Timóteo 4:15, vai abrindo aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. No comecinho aí ficou meio falhado. Eu não entendi direito. Eu não sei se foi só eu. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tá bom? Então, assim, está dizendo que tudo que eu pensar, o centro tem que ser a palavra de Deus, o centro tem que ser Deus, o centro tem que ser a Bíblia, é isso. 1 Timóteo 4:15. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, a gente está vendo aí que todas as instruções que nós estamos vendo do porquê nós devemos meditar, primeiro porque é uma ordem, segundo porque é um ensino. Quando eu medito na palavra de Deus, eu estou obedecendo a Deus e automaticamente Ele está nos ensinando. Meditar agrada a Deus. Salmo 19:14. Vamos lá, Rodrigo.
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, glória a Deus. Então ele está dizendo assim, que tudo que eu faço para Deus, na verdade isso daí, o salmista, ele está falando assim, olha, Senhor, que as palavras da minha boca e que a meditação do meu coração seja agradável a Ti. A grande questão é, como que eu sei se eu estou agradando mesmo a Deus ou não? É quando eu faço a vontade dEle. Então, se é quando eu faço a vontade dEle, isso, na verdade, eu posso até orar a Deus, pedindo para Deus, olha, Deus, tudo que eu fizer, tudo que eu meditar, tudo que eu fizer na minha vida, que seja agradável a Ti. É isso que ele está dizendo, tá? O capítulo 104, versículo 34, você quer ler? Alguém quer ler? A Cíntia, por favor. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Olha que legal. Quando você tem sintonia com Deus, na meditação da palavra, não é só Deus que vai ficar feliz. Isso muitas vezes nós percebemos. Quando nós meditamos na palavra de Deus, Deus fica feliz. Mas nesse texto que a Cíntia leu, ela está dizendo que Deus fica feliz e eu também fico feliz. Olha que lindo isso. Então, a gente pode meditar sim na palavra de Deus e trazer alegria para o nosso coração. A gente está agradando a nós mesmos e ao mesmo tempo estamos agradando a Deus. Então, por isso que meditar agrada a Deus. A gente pode imaginar que Jesus meditou, sim ou não? Sim, Jesus meditou. A gente viu vários textos, inclusive em muitos deles no Novo Testamento, que Jesus ele deixava muitas vezes até os discípulos, ele abandonava de certa forma os discípulos que andavam com ele e ele ia para o monte orar, muitas vezes sozinho. Por quê? Porque ele ia falar com o Pai. Então Jesus também usou a prática da meditação. Alguém falou alguma coisa? Oi. Pode fazer. Em questão até mesmo de Jesus, quando ele subiu ao monte, está explicado lá nos evangelhos, principalmente em Lucas, quando ele sobe ao monte para orar ao Senhor, para que ele fale, tire de mim esse cálice, nesta hora, em oração, ele também pode estar meditando? Eu gostaria de saber qual é a diferença entre oração e meditação. Amém. Muito boa pergunta. Normalmente, quando a gente está orando, a gente está conversando. É um ato, né? O verbo orar tem uma ação, então é um ato de você falar com Deus. Então a oração é como aqui o Rodrigo está do meu lado, e eu vou começar um diálogo com o Rodrigo, eu vou falar algumas coisas, e o Rodrigo vai falar algumas coisas, e ali nós vamos entrar num acordo. A oração é mais ou menos isso. Eu falo alguma coisa para o Pai, né, através de Jesus Cristo, e essa oração muitas vezes eu sinto a presença de Deus porque Ele retorna dizendo algo na palavra dEle, é a oração. A meditação ela é um pouco diferente, por quê? Porque o Rodrigo vai falar algumas coisas para mim que vai fazer eu pensar, vai fazer eu esquadrinhar, vai fazer eu falar assim, puxa, aquilo que o Rodrigo falou para mim, eu preciso realmente pensar, mudar minhas atitudes e fazer de uma forma diferente. A meditação também, ela tem um sentido de, o Rodrigo é meu amigo, e pelo Rodrigo ser meu amigo, eu preciso conhecê-lo melhor. Para conhecer melhor o Rodrigo, eu preciso andar com ele. Para conhecer melhor o Rodrigo, eu preciso saber onde ele mora, quem é a esposa dele, quem são os filhos, a casa, que igreja ele frequenta, o que ele gosta de comer. Quando você tem um amigo, você sabe tudo dele. E Deus é a mesma coisa. Então, para eu meditar na palavra de Deus, eu busco conhecimento. E a oração não, a oração é o diálogo, simplesmente. É uma conversa e pronto. A meditação não, abre mais um leque de conhecimento mesmo. Amém? Clê, posso falar? Aí você vê se é mais ou menos isso. A gente pode dizer que a oração é uma via de mão dupla, ida e volta.
a meditação ela não necessita, ela pode ser de mão única. Pode. Você meditando, você com você. A oração não, é você com Deus. Então a diferença básica mais ou menos é essa na minha visão. Perfeito. Porque te leva a pensar nas coisas que aconteceram. Considerar tudo aquilo, né? Então, é isso mesmo. John Wesley considerava a meditação como sua mais alta responsabilidade. Olha que interessante. Então, é um famoso pregador lá do século XVII, e ele entendia que a meditação, havia uma responsabilidade muito grande por parte dele. Por quê? Porque ele pregava a palavra. E para ele pregar a palavra, ele precisa meditar. Para ele meditar, ele precisa conhecer. Para ele conhecer, precisava esquadrinhar e tudo mais, aquilo que a gente já viu. A meditação, esse ponto aqui eu achei muito interessante, ela nos faz crescer espiritualmente. Ela nos alimenta. Quem tem 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, levanta a mão aí, né? Quem pode ler. Enquanto isso eu vou falando, enquanto vocês levantam a mão. Por que ela nos faz crescer espiritualmente? Por que ela nos alimenta? Então o texto de 1 Timóteo vai dar alguns nortes para a gente. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Entendeu? Quando você medita na palavra de Deus e você se ocupa da palavra de Deus, vocês concordam que espiritualmente, em relação àquele que não medita, aquele que não lê, aquele que não ora, aquele que não fala com Deus, não estuda a palavra de Deus, ele vai ter um crescimento espiritual muito abaixo daquele que medita. Então, quando a gente fala que a meditação nos faz crescer espiritualmente, significa dizer o quê? Que quando você vê um irmão ou uma pessoa caída, muitas vezes, ou por falta de entendimento, ou por falta de conhecimento, é porque ela não meditou, muitas vezes. Pode ser raras exceções, né? Ela pode estar sendo usada pelo inimigo e coisa e tal, mas espiritualmente, a pessoa que medita cresce. E a gente percebe isso na igreja. Se você pegar uma pessoa, você consegue saber se ela cresceu espiritualmente ou se ela não cresceu nada. Ela simplesmente está ali fazendo uma leitura somente da Bíblia ou coisa desse tipo, tá? Então, e outra, Deus não faz acepção de pessoas. Não existe, mas aquele irmão é mais inteligente. Não existe isso. No mundo espiritual, todos temos o mesmo acesso ao Pai, todos temos a mesma condição, e no mundo espiritual todos somos iguais. Não existe diferente no meio do povo de Deus, tá? Só um minutinho, pastor. Vamos no microfone aí. Obrigado. É que o que você está falando é muito interessante, porque nós vemos as pessoas dizerem que estão fracas na fé. E a gente entende isso, a fraqueza. Mas a fraqueza, primeiro, ela é espiritual. E por que ela está fraca? Porque ela não medita na palavra de Deus, porque ela não ora. Na verdade, pessoas dizem que lê a Bíblia, mas a gente percebe, como o Clenaldo falou, e eu concordo muito com isso, que muitas vezes não lê e por isso fraca na fé. Outra coisa que a gente vê, a falta de meditação, é quando a pessoa diz, olha, outrora eu fazia isso na igreja, outrora a igreja era assim. Espera aí, mas a igreja sou eu e vocês, não é o templo, né? Perfeito, bem colocado, pastor, é isso mesmo. Isso significa dizer que para nós cristãos não existe desculpa para servir a Deus. Bem colocado, pastor. Esse ponto aqui que está na lição, que é o ponto E, meditar na palavra de Deus nos faz bem-sucedidos e prósperos. Olha que interessante, enquanto alguém abre Oséias capítulo 1, versículo 8, né, eu quero comentar alguma coisa dessa questão aqui. O que é ser bem-sucedido na palavra de Deus, né? Tem duas linhas de pensamento aí, tá? Eu posso ser bem-sucedido financeiramente? Eu creio que sim. E eu vou explicar para vocês por que sim. E não estou dizendo que a palavra de Deus é que traz dinheiro para nossa casa. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que se eu comparar uma pessoa que medita na palavra de Deus, em comparação com uma que não medita na palavra de Deus, a probabilidade daquela pessoa que medita na palavra de Deus de crescer financeiramente é muito maior. Por que é muito maior?
E eu vou dar alguns exemplos aqui. Por quê? Porque quando ela for trabalhar fora e o chefe brigar com ela vai fazer o quê? Ponderar. A gente não leu isso aqui na meditação? Ela não vai xingar o chefe, ela não vai bater no cara, ela vai ponderar. Ela vai ser mais amável. Ela vai ser uma pessoa mais... Ela vai prestar atenção. Por quê? Quando ela está na igreja e ela está lendo a palavra, ou está ouvindo a palavra, ela está antenada naquilo que Deus quer trazer de conhecimento para ela. E Deus também vai nos ajudar em questões do dia a dia. Às vezes eu falo muito isso para as pessoas, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que é o seguinte: a pessoa que lê a Bíblia de A a Z, dificilmente ela vai ter problema na aula de português. Sabe por quê? Porque tem um monte de palavrinha aqui na Bíblia que a gente não conhece. E quando eu medito na palavra de Deus e tem uma palavra que eu não conheço, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Google e falar assim: o que significa essa palavra aqui? Então, vocês concordam comigo que eu estou adquirindo conhecimento para o meu intelecto, independente de vida espiritual? E esse conhecimento, ele vai ser usado na escola, vai ser usado na faculdade, vai ser usado no meu trabalho, vai ser usado em qualquer área da minha vida. Então, significa dizer que aquela pessoa que medita, ela tem muito mais chance de crescer e ser uma pessoa próspera financeiramente, tá? Oséias capítulo 1, versículo 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, conheceu e deu à luz um filho. Amém. Quando eu li esse texto, eu não entendi direito o contexto do que o autor quis colocar aqui na lição. Mas mais importante do que isso, é exatamente esse ponto que eu falei. Porque quando você se dedica à palavra de Deus, você vai procurar ter entendimento de tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão, tá bom? Outra coisa que tem o ponto 2 aqui, da importância da meditação, é quando meditar, nós somos convidados a meditar em todos os momentos da nossa vida. Devemos meditar de dia e de noite, Josué capítulo 1, versículo 8, que nós lemos no começo, tá? Nas vigílias da noite, Salmo 63, 6 e 77, 6. Vamos lá. Salmo nos recomenda fazer meditação à noite, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ih, ninguém sabe. Vai, abre no Salmo 63 aí, vamos ver se é verdade isso. Alguém quer ler? Salmo 63, 6. A Gabriela. 63. 63, 6. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Amém. O texto está dizendo tudo. Então, às vezes, tem gente, e aqui tem um negócio bem interessante. O texto, a lição vai falar sobre isso, tá? Eu só vou me adiantar aqui. Cada um tem um horário para meditar, que se sente mais confortável para poder ler a Bíblia. Agora temos a live, né? A gente pode rever a live quantas vezes quiser. Quer dizer, é uma forma de meditar também. Eu quero ouvir uma pregação que o pastor Cido pregou há um mês atrás e foi uma bênção para a minha vida. Você pode ir lá e colocar de novo essa palavra para Deus falar ao seu coração. Mas tem ocasiões próprias também. A gente está avançando um pouco no horário e eu acredito que não vai dar tempo de ler todas as referências bíblicas. Então eu vou dar uma pausa aqui na referência bíblica, a gente vai comentar algumas delas, mas o mais importante é que a gente saia daqui nessa tarde com o entendimento da meditação, tá? Por exemplo, a gente deve meditar em uma hora escolhida, em uma hora definida. A gente sabe que tem pessoas, e eu já vi esses testemunhos aqui na igreja, de gente que fala assim: eu gosto de fazer minha oração de manhã, logo quando eu acordo. Eu gosto de ter 15 minutos ali, falar com Deus, e amém. E tem outro que fala assim: não, eu tenho problema para acordar de manhã. Eu gosto de fazer na hora do almoço. Outros querem fazer isso na hora de dormir. Antes de dormir eu quero ler um trecho da palavra de Deus, eu quero que Deus me ensine algo. Então cada um tem uma forma de fazer isso, mas o importante é que a gente tem que meditar em horários específicos, e o salmista recomenda
que a gente também deve fazer isso durante todo o dia. Alguém pode ler Salmo capítulo 5, versículo 3? Só para a gente ver se realmente é verdade isso, durante todo o dia. Enquanto isso, eu quero que você entenda assim, se tem algum lugar específico onde eu devo meditar. Que lugar que eu devo meditar, né? Mas vamos ver aí se a gente deve fazer isso durante o dia. O Rodrigo vai lá levar o microfone para Simone. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei e a ti vigiarei. É 5:3? Então ele está dizendo aí, o salmista, que pela manhã, para ele, pela manhã, já é um período razoavelmente bom. Agora eu pergunto assim, será que esse cara não trabalha? Ele fica só o dia inteiro, a manhã inteira meditando, ele não trabalha, não estuda, não faz as coisas? A gente pode meditar, né? A palavra de Deus, ela pode ficar na nossa mente e a gente ficar ali meditando com ela o dia todo. Numa reunião de trabalho, na escola, na sala de aula, não importa. Porque a gente está falando de vida espiritual aqui, tá? Oi? Fazer uma correção nesse texto da letra E, que está escrito: a meditação nos faz crescer espiritualmente. Não. Meditar na palavra de Deus nos faz bem-sucedidos e prósperos. É Josué 1:8, tá? Está escrito Oséias, sim, mas Josué 1:8. A minha está Josué 1:8. Eu fiquei olhando, então, a minha está Oséias. O escritor... está Oséias. Todos os outros estão Josué. Oséias. Oséias. Foi bom, pastor, você falar, porque se eu falei assim, mas eu não entendi direito. Então, foi um erro aqui de impressão, tá? Então, essas revistas... Obrigado, pastor. Eu ia até passar carão aqui, né? Falar, mas esse irmão aí não está meditando na palavra de Deus, né? Ele está lendo Oséias 1:8, não está explicando nada para a gente, mas é isso. Obrigado. A gente estava falando assim sobre onde meditar. Bom, para uma boa meditação é necessário um lugar apropriado onde não haja distração. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é muito importante. A distração, ela pode acontecer, às vezes, até durante a pregação da palavra. Porque... vocês concordam comigo que durante a mensagem da palavra de Deus na igreja, eu não posso ter distração? Vocês concordam comigo? Por quê? Eu já tive situações, por exemplo, em que eu estava aqui no culto, isso comigo, tá? Não estou aqui falando de ninguém, nem de nenhum irmão. Mas eu estava aqui e, como alguns sabem, eu sou diácono, estava prestando atenção na palavra de Deus, mas eu tive que sair fora, lá embaixo, resolver alguma coisa. Quando eu voltei, pensa comigo se eu prestei atenção depois, se eu consegui encaixar aquilo que o pastor estava pregando em relação a essa minha saída. Eu não consegui. Eu vou dizer que eu deixei de entender tudo? Não. Mas aquele pedaço ali, houve uma distração da minha parte, porque eu saí e eu tive que voltar depois. Então, significa dizer para nós que, quando você estiver meditando, faça o possível de fazer isso no momento que você sabe que ninguém vai te perturbar, ninguém vai te incomodar. E aí eu já estou falando da sua casa, estou falando lá do seu lar. Procura um horário que ninguém vai te atrapalhar, ou na hora de acordar, ou na hora de deitar. Por quê? Porque depois as coisas não se encaixam. Você vai perceber isso, tá? Então, o onde meditar está muito ligado àquilo que você precisa em relação à meditação, tá? Jesus, ele disse que quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus está dizendo o seguinte, eu vou tirar um pouco a máscara, está caindo toda hora, e eu fico toda hora puxando ela aqui. Jesus, ele disse o seguinte, olha, todas as vezes que você entrar no seu quarto, fecha a porta. Isso não significa dizer que agora qualquer oração que eu fizer, eu vou fazer lá no meu quarto. Nem na igreja eu vou orar, né? Não vou orar não, porque Jesus falou que tem que orar lá no quarto, só lá, sozinho. Eu arranco minha mulher de lá, né? Você, Márcia, some daqui e sai daí, porque Jesus falou que eu tenho que fechar a porta e orar aqui. Não é isso, gente. O que o texto está dizendo para nós você tem que ter um tempo seu com Deus, é isso. Né? Você precisa ter um momento, seja lá no campo, e aqui o texto vai falar de algumas orações assim, que o texto de Gênesis 24, 63, tá? Eu já vou adiantar um pouco aqui, porque o tempo nosso está curto, mas Isaac escolheu um lugar tranquilo e foi no campo, não foi dentro do quarto, né?
Quando Jesus tinha que subir para o monte, ele entendia que o monte era um lugar legal para ele. Mas se Pedro estivesse ali, Pedro podia pensar assim, eu vou sentar na proa do meu barco, vou andar umas léguas aqui para dentro. É légua? Não. Sei lá como é que mede isso. A distância, vou lá para o meio do mar e chegando lá eu vou ficar sentado no bico do navio e ali, ou no bico do barco, e ali eu vou meditar. Por que não? Então cada um tem um cantinho, tem um lugar. Uma vez eu fui visitar uma casa de um pastor, e a gente subia, tinha quarto, sala, cozinha, banheiro, aí tinha um lugar que tinha uma escadinha, e essa escadinha ia para um porão. Aí ele virou para mim e falou, então, esse lugar aqui é o lugar onde Deus fala comigo. Para quem assistiu aquele filme O Quarto de Guerra, lembra que a mulher lá tinha um quartinho, o nome do filme chama Quarto de Guerra, porque ela tinha um quartinho onde ela entrava ali ela colava papel na parede, ela escrevia, rabiscava, tinha várias bíblias, tinha tudo que ela precisava ali para falar com Deus. Então ela chamava aquele quarto de oração. Então nós precisamos ter onde meditar. Não sei aonde é o melhor lugar para você, meu irmão, minha irmã, mas você precisa encontrar esse cantinho na sua casa ou no seu trabalho, né? Você não vai falar para o seu chefe, né? Ó, chefe, eu não vou trabalhar porque Não. Você pode ter um momento que você fala, vou ali na hora do meu almoço, ler 5 minutos da palavra de Deus, amém. Se for importante para você, está tudo certo, né? O resultado da meditação. Mas para que serve a meditação? A meditação, ela serve para um único propósito aqui, eu entendo. A meditação, ela serve para a gente ter uma melhor comunhão com Deus, uma melhor aproximação com Deus. O Rodrigo quer falar, gente. Não, tem uma pergunta, Clê, da Dona Maria de Fátima. A oração, ela pode ser feita sentada, em pé, se elas são respondidas da mesma forma, se sim ou se não? Se tem alguma diferença ajoelhado, sentado, de pé, deitado? Se tivesse isso como recomendação, irmã, com certeza teria em algum local na Bíblia, em algum lugar, em algum texto bíblico teria. Eu, particularmente, não encontrei esse lugar na Bíblia que Jesus, Deus, não importa onde, Antigo Testamento, Novo Testamento, dizendo, olha, você tem que orar com as duas mãos para cima, com a mão para cima, deitado, em pé, não importa. O Senhor, Ele vai ouvir a nossa oração em qualquer lugar. Ele vai ouvir a nossa meditação, não importa onde eu esteja. E a gente teve lugares na Bíblia, dos mais lugares que a gente poderia falar assim, não, mas aí não é lugar de fazer oração, né? A gente viu gente orando na barriga de peixe gigante, né? Então, será que ali era o melhor lugar para a oração? Não, mas foi um lugar onde Deus ouviu aquela oração. Então, não existe isso. Às vezes, a gente, por costume, a gente fala assim, olha, estenda a sua mão aqui na direção do pastor, vamos orar por ele. Não há nenhum problema em fazer isso. Agora, a gente já viu alguns casos, por exemplo, a igreja se levanta agora e nós vamos orar. A gente pode fazer isso, não tem problema, como uma questão eu acho até de temor a Deus, de respeito à palavra de Deus. Você pode fazer isso em pé e de repente você senta, não vejo problema em relação a isso, tá bom? Mais uma, Clê. Débora Ferreira. Quando lemos a Bíblia e acabamos não tendo entendimento, pode-se dizer que não houve intimidade com Deus? Boa pergunta. Existem momentos na nossa vida, e isso já aconteceu desde a história do homem na terra, desde que quando Deus é Deus, em que momentos em que Deus, Ele fica calado. Deus, às vezes temos a impressão de que Deus não nos responde. Para vocês terem uma ideia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foi um período ali de 400 anos, mais ou menos, me ajudem se eu estiver falando o número errado aqui, que a Bíblia chama de período do silêncio. Nesse período de 400 anos, não houve uma manifestação da palavra de Deus. Isso significa dizer o seguinte, que, mas eu falei alguma coisa, eu orei, será que eu estou fraco na fé? E aquilo não aconteceu? Não, porque a soberania e a vontade é dele, não é nossa. Então pode ser que eu faça uma oração hoje, pode ser que eu leia um trecho da palavra de Deus hoje,
Pode ser que eu não tenha tanto entendimento assim, ou talvez nenhum. Por exemplo, se você pegar lá um livro do Apocalipse e ler algumas palavras, pode ser que você não entenda. E normal, e tudo bem, não tem problema nenhum. A única coisa que Deus está pedindo para nós é que nós meditemos na palavra dele. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês, e guardem isso que eu vou dizer. Pode ser que você abra o livro de Apocalipse hoje, com aquelas palavras lá, o dragão, o mar do cristal e coisa e tal, ou aquela visão que Daniel teve, né? Cabeça, tronco, perna, tal, e aí cada um daquelas partes do corpo que ele viu significava uma nação. Pode ser que você leia isso hoje para você não ter significado algum naquele momento. Daqui a 1 ano, 2, 5, 10, você vai ler de novo. E Deus vai iluminar sua mente e seu coração. Mas não se prenda a dizer que aquilo é porque você não tem intimidade com Deus, porque Deus não fala com você. Não se prenda a isso. Porque a única coisa que Deus pede para nós, para a gente ter comunhão com Ele, é que eu devo meditar na palavra dEle. Isso sim eu tenho que fazer. Agora, tem um outro ponto também que é importante, Rodrigo, falar, que é o seguinte. Bom, eu li aqui e eu não entendi. Eu fecho a Bíblia e vou embora? Vou dormir? Não, irmãos. Lembra da história do diálogo que eu falei agora há pouco entre eu e o Rodrigo aqui? De repente o Rodrigo me falou alguma coisa, ou eu falei alguma coisa para ele não entendeu direito. O que eu tenho que fazer ou ele tem que fazer? Ô, irmão, vem cá. Explica de novo aquela história lá, aquele negócio que você me falou há pouco tempo atrás, que eu quero entender melhor como é que isso funciona. Aí a gente vai falar de novo. Por isso que a meditação envolve você ler, reler, ler de novo, ler hoje. Ah, não, mas eu estou cansado, minha cabeça está pensando em outra coisa. Guarda aquilo, mas não esquece. Né? E outra coisa, a gente tem o próprio Deus para perguntar em oração, a gente tem o pastor da igreja, a gente tem a escola bíblica, que é agora esse momento, que as pessoas inclusive estão fazendo pergunta. A gente tem várias formas de se fazer isso. A gente vai entrar num tema aqui, que fala sobre de onde eu posso achar auxílio e esboço para meditação. E a gente já entra direto nisso aqui. Por quê? Quando eu quero fazer isso que a irmã falou e eu não entendi, eu vou ter que procurar ajuda. Vai lá, Rodrigo. Eu queria saber assim, quando a gente está meditando, aí, como você falou, eu não entendi. Naquele momento, Deus estava falando algo para mim, destinado só para mim, não é isso? É um diálogo entre eu e ele. Ou não. Aí eu venho, converso com você, eu peço instrução. O que significa isso? Aquela explicação que vocês, pastores, passar para nós, ela vai ser tão eficaz, pastor, assim, no sentido de não foi único aquele. Se eu falar para você, não vai ser o seu entendimento, então? Boa pergunta. Você está entendendo? Porque assim, naquele momento que eu estava meditando, era eu e Deus, o diálogo era entre eu e ele. Aí eu vou perguntar para você. Você vai ter um outro ponto de vista que não tem nada a ver com a minha vida. Como que a gente lida com isso? Boa pergunta, legal, gostei. Porque o que acontece? É aí que está a grande prova. Porque aqueles que se convertem a Cristo, têm Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Ele não nos deixa com dúvida, Ele não deixa dúvida no nosso coração. Não deixa, não pode ficar. Nós não podemos fazer nada voltado para a palavra de Deus que tenhamos dúvida. E em caso de dúvida, irmã, é melhor não fazer. Porque Deus, quando Ele falar ao seu coração, a mensagem que Ele trouxer vai ser para você, não vai ser para mim. Talvez essa conversa com o pastor vai ser um apoio para você. Mas você vai ter que meditar, você vai ter que ponderar, você vai ter que pensar e você vai ter que conversar com Deus e Deus vai te dar paz. Na hora que Ele te der paz e tranquilidade, você fala, não, é Deus mesmo que falou ao meu coração. Tá bom? Vai lá. Voltando lá na pergunta da Débora, que você estava explicando, né? Por isso, eu não sei se é importante, né? Sempre antes da gente ler a Bíblia, eu tenho esse hábito de orar e pedir para que o Espírito Santo venha me dar entendimento, sempre antes de uma leitura. Isso ajuda, né, a gente ter um entendimento, né? E o legal desse negócio de orar é assim,
Vou usar o exemplo de novo da conversa minha com o Rodrigo. Eu vou na casa dele. Eu vou direto na casa dele é uma coisa, ele vai me receber bem, mas você concorda que se eu ligar antes, falar, Rodrigo, ó, amanhã eu vou passar aí, a gente vai tomar um café. O Rodrigo vai preparar aquela mesa, aquele banquete que ele faz sempre. Vocês podem ir na casa do Rodrigo se quiser, viu, gente? Vai fazer aquele, por quê? Eu me preparei antes. Ele se preparou antes. Quando eu leio a palavra de Deus, é a mesma coisa. Fala, Deus, ó, eu vou ler a tua palavra. Depois eu quero ver o que o Senhor vai falar ao meu coração. É a mesma coisa. Então, acho que a oração faz todo sentido. Aí a gente tem que estar falando o tempo todo com Deus. Em relação às coisas que a gente precisa fazer com auxílio e esboço para meditação, e tem algumas coisas que ele fala aqui. Primeiro, né, gente, a Bíblia. Tem muita gente que esquece a Bíblia. Quando eu falo esquece a Bíblia, não é porque esqueceu em casa e veio para a igreja sem, não é isso. Esquece é de ler mesmo. E quando eu falo ler, você tem que ler ou no celular, ou no computador, ou ter a sua Bíblia, ou ter várias traduções. Você tem que ter bloco de anotação, você tem que ter um papelzinho, que é o que ele está dizendo aqui. Papel, caneta, dicionário. Olha, o Aurélio, não precisa ser o Aurélio, tem tantos dicionários hoje em dia por aí. Então, você tem uma palavra lá que você não entendeu, a primeira coisa que você faz, bate um Google lá, né, mas procura o dicionário certo, tá? Porque tem muita porcaria também. Mas vai lá, eu não tenho dicionário em casa. Bate um Google lá e pede a tradução dessa palavra, depois você vai na Bíblia, confere. Se você não tem uma tradução só, tem vários aplicativos hoje de celular que dá a versão a revista, né, Almeida, revista atualizada, revista e corrigida, revista e não sei o quê, nova tradução na linguagem de hoje. Ontem nós estávamos até conversando com o pastor, lá, eu tive um bate-papo com o pastor, e eu falei, pastor, eu acho que é assim, ó, eu falei de mim, né, eu falei, ó, eu levo para a igreja a Almeida Revista Atualizada. Por quê? Porque é essa que o estatuto recomenda. Então eu uso na igreja só essa. Mas isso não significa dizer que quando eu estou lá na minha casa, eu não posso ler outras traduções para eu trazer mais luz àquilo que Deus quer falar ao meu coração. Então, às vezes, as pessoas também se deixam levar, porque não vê dicionário da Bíblia, não vê concordância bíblica. Sabe o que é concordância bíblica? Alguém sabe aqui? Ou alguém não sabe o que é? Então, a concordância bíblica é assim, eu estou lendo um texto no Novo Testamento, e a concordância vai dizer, ó, esse texto que você está lendo no Novo Testamento é uma referência a um texto que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Então, isso é concordância bíblica. Quando você leu aqui, bateu lá, tal. Está vendo como tem bastante coisa que a gente consegue se atualizar em relação à palavra de Deus? Então, não vai dar tempo de terminar, já está dando aqui o horário, faltam 2 minutos. Eu prometo para vocês que na próxima lição, a gente vai terminar isso aqui, né? Eu até comentei que normalmente eu costumo dar uma lição, eu falei isso para o Germano, né? A gente dá uma lição sempre num capítulo do livro, da revista, mas esse daqui é um tema muito extenso, porque meditação é um tema bastante extenso. Dificilmente conseguiríamos fazer isso em uma aula só. Então eu quero terminar essa parte agora, a gente vai fazer um intervalo, e 6h30, você que está aí na live, ouça, né, participe da nossa live logo às 6h30, logo mais, para você poder estar junto conosco no nosso culto, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, você que está na live, e esteja conosco, né, no próximo domingo, às 5 da tarde. Deus abençoe. Amém?